Boa noite. O que pode acontecer no instante em que a nossa vida acabar? Existe uma fronteira entre a vida e a morte? O Globo Repórter de hoje investiga o mais fascinante dos mistérios. O que sente quem acredita já ter atravessado os limites do conhecido? No programa desta noite você vai ouvir relatos surpreendentes e vai saber como a ciência explica a chamada experiência de quase morte. Frente a frente com a morte. O que ela viu e como encontrou o caminho de volta? Ela é médica e ficou em coma numa UTI. Como conversou com a avó a quilômetros de distância? Sonho? Alucinação? Fantasia? Para onde foi Dona Filomena no momento em que o coração parou de bater? E a medicina tem uma explicação para tudo isso? Especialistas dizem o que pode acontecer com um paciente que perde a consciência. Para onde ele vai? Projeção lúcida, a incrível viagem de quem treina para sair do próprio corpo. Por que um dos maiores cirurgiões do país apela para o santo das causas impossíveis? E a volta por cima. O que nos ensina o homem que está desmentindo todas as teorias médicas? Senti que eu estava saindo do meu corpo. E fiquei no teto do quarto, olhando eles mexerem lá embaixo. Teve uma certa altura que eu não sentia mais dor física. E eles comentando que estavam me perdendo, que não iam conseguir me trazer de volta. Então, eu tive a visão de um túnel muito iluminado. Uma claridade muito forte, é muito branco, só que não ofusca a vista. Eu via, tipo, flashes de um monte de coisa que tinha acontecido na minha vida. Eu achava muito engraçado, falei, eu não tô mais lá, já morri. Difícil imaginar um gesto mais doloroso do que esse na vida de qualquer ser humano. A morte nos priva da convivência física com as pessoas que amamos e nos deixa sozinhos, tentando responder à eterna dúvida. O que acontece depois disso? Sofremos porque é difícil acreditar no que os nossos olhos não veem. Talvez por isso se torne tão surpreendente o relato de algumas pessoas que foram até a fronteira entre a vida e a morte e conseguiram voltar. Maria Aparecida já esteve 2 vezes nessa fronteira. Ela passou pelo que os pesquisadores chamam de experiência de quase morte. Uma situação limite que pode acontecer durante um acidente ou uma parada cardíaca. De acordo com os relatos, é como se houvesse uma separação. O corpo morre, mas a consciência, ou a alma, ou o espírito adquirem vida própria. É muito lúcido, porque você está normal, de repente um acidente, uma pancada te tira fora do corpo. Aí você percebe tudo o que está acontecendo, com todos os detalhes, aí você vê o teu corpo arrebentado. Só que você está aqui pensando, você está bem, você não sente dor nenhuma. É uma paz absoluta, uma tranquilidade, muito bem, você se sente muito bem. Você continua raciocinando, pensando tudo, vendo tudo. Em 77, Cida estudava para o vestibular de medicina quando teve uma crise de apêndice. Ela conta que, mesmo anestesiada, assistiu ao final da cirurgia. O momento mais dramático foi quando sofreu uma parada cardíaca. Tentei me mexer, não mexia. Aí eu falei, bom, vou ficar com os olhos bem abertos, porque eles vão ver que eu não morri. Fiquei com o olho arregalado, eles não deram a mínima. Aí eu tentei pegar no braço, peguei a mão esquerda e peguei no braço da enfermeira, para puxar, para mostrar que eu estava viva. Só que a hora que eu fiz isso para pegar no braço da enfermeira, a mão vazou. A hora que a mão vazou, eu deslizei para cima do corpo, fora do corpo, saí. Aí
Chamaram a senhora para emergência? Correndo, eles estavam correndo com a maca e eu fui voando em cima do corpo, percebendo tudo. Eles voando até na entrada da emergência. Eu lembro deles passando a porta fazendo assim, eu estava na parte voando em cima e lembro na frente, assim, nos meus olhos escrito emergência, o corpo foi com a maca, né? E eu fiquei ali. Nas costelas. Você certeza que viu tudo isso? Sim, absoluta, com detalhes, absoluta. Mas não é uma imaginação depois? Não, nenhuma imaginação não. Eu fiquei olhando e percebi o seguinte, não dava para eu ter pego no braço da enfermeira, porque a minha mão esquerda estava atada, as duas estavam presas, estava atada e estava com medicamento na mão esquerda. 17 anos depois da parada cardíaca no hospital, Cida Cavalcante viu a morte de perto pela segunda vez. Foi nessa estrada no interior de Santa Catarina. O carro em que ela viajava se desgovernou e caiu nesse despenhadeiro. Cida foi atirada para longe, a 50 metros do asfalto. Ela desmaiou na hora, mas diz que saiu do corpo e assistiu tudo do alto, inclusive quando as primeiras pessoas chegaram para socorrê-la. Eu mesma, a minha consciência, a minha personalidade estava aqui, assistindo a tudo, mesmo sem corpo, mesmo invisível, mas eu estava aqui assistindo a tudo, vendo tudo, ouvindo tudo. Só não sentia dor, nenhuma. Enquanto eu estava aqui em cima, eu não sentia nada. A tranquilidade que Cida sentia acabou no momento em que lembrou do único filho. Só ela sabia onde o garoto estava. A mãe, preocupada, achou melhor voltar. Foi só assim, automaticamente pensar, é como se você fosse tragado por um super aspirador de pó. E eu já estava de volta no corpo. Aí que eu senti no incômodo, parecia que o peito estava todo arrebentado, eu sentia o gosto de sangue na boca. Ficar dentro do corpo eu sentia toda a dor, todo o traumatismo do acidente. Apenas 20% de chance de escapar da morte. No começo deste ano, a médica Ana Dulce Flores virou paciente do hospital onde trabalha no Rio de Janeiro. Por causa de uma grave infecção, ficou 10 dias em coma. Pelo jeito, não foi um sono profundo, sem atividade, como a gente imagina. Eu possuía uma ambulância novinha, com cheirinho de nova, toda equipada, que eu transportava pessoas doentes. Eu dirigia a ambulância, eu socorria as pessoas, eu levei uma pessoa, uma senhora que estava no CTI na minha frente, levei para passear de ambulância, ela ficou muito contente, muito alegre. Eu assisti o falecimento de uma criança. Após o pessoal da equipe do CTI ter tentado exaustivamente reanimar, sem sucesso. A senhora estava em coma, no CTI. Mesmo assim, via as pessoas que estavam também internadas? Via. Isso com certeza. Depois eu fui checar com os colegas do CTI, essas pessoas realmente existiam. Doutora Ana Dulce resistiu muito antes de contar tudo o que se passou durante o coma. Medo de não ser levada a sério pelos colegas médicos. E também estranheza dela mesma com tudo o que viu. Por exemplo, um paciente que morreu no CTI estava acompanhado por 2 mulheres e um homem. Eles tentavam conduzir esse paciente a um caminho. Ela tinha um computador, assim, tipo um laptop com uma tela. Em seguida veio uma mensagem nessa tela, agradecendo por tudo que havia feito por ele. Quem agradecia a quem? O paciente que havia falecido. E que o lugar que ele estava era lindo. Vinha a mensagem escrita. Essas 3 pessoas que apareceram no CTI eram de verdade? Pareciam de verdade. Estranho, né? Tem muito mais coisa entre o céu e a terra. Não sei de onde vieram. Do hospital eles não são. Já procurei. Eles não são do hospital. De onde eles vieram? Não posso responder. Não sei. A arquiteta Vilma Xavier também visitou a fronteira durante uma emergência no hospital. Estava saindo de uma cirurgia
quando sofreu parada cardiorrespiratória. A impressão que dava é que eu estava no teto do hospital, do quarto, né? Vendo eles lá embaixo mexendo no meu corpo. Eu achava muito engraçado. Eu falava, ué, pra que tudo isso? Eu não tô mais lá, já morri. Não tô mais lá. E a senhora ouviu o que eles falavam? Ouvia, via eles comentando que estavam me perdendo, que não iam conseguir me trazer de volta. O que mais que a senhora viu? Eu senti que eu estava sendo puxada por uma espécie de túnel, como se eu estivesse num redemoinho, rodando dentro desse túnel. Depois eu saí num salão grande, um lugar assim, mais aberto, né? E tinha uma luz muito bonita, muito bonita no fim desse salão. Eu via, tipo, flashes de um monte de coisa que tinha acontecido na minha vida, coisa que aconteceu durante o parto, coisa da infância. Quando a senhora estava nascendo? Quando eu nasci, coisas da infância que eu já tinha esquecido. Agora, a senhora tem certeza que a senhora foi para esse lugar? Não pode ser imaginação? Mas são coisas assim que dá certeza. Por exemplo, quando eu estava nesse lugar, eu vi coisas que era impossível ter visto se eu tivesse no hospital. Porque eu vi, por exemplo, a minha mãe, pela primeira vez, entrar numa igreja, se ajoelhar nos pés de Nossa Senhora e pedir por tudo que era mais sagrado, que se ela realmente existia, que se Deus existia, que não levasse a filha dela. E ela entrou efetivamente na igreja? Eu vi ela entrando na igreja, ela foi lá naquela igreja do Lago do Paissandu. No centro de São Paulo? Lá no Nossa Senhora dos Homens Pretos. Ela foi até lá e eu vi ela entrando naquela igreja. Eu nunca tinha ido naquela igreja, por sinal, e eu vi ela entrando. Eu conheci aquela igreja naquele momento. Eu nunca tinha ido naquela igreja. Eu nunca tinha ido em uma igreja, na verdade. A senhora tinha medo da morte? Não, porque pra mim a morte era o fim. Não tinha mais nada. Na verdade, eu não chegava a ter medo. Era simplesmente acabou. Se morreu, dormiu pra sempre, acabou. Pra mim, a minha família nunca foi uma família ligada a nenhuma religião. Meu pai não acredita em nada, minha mãe até então também não acreditava. E depois dessa experiência? Agora é que eu não tenho mesmo. Agora eu tenho certeza que não é o fim e que não é uma coisa ruim. Na verdade, é uma passagem do estágio melhor até que esse. Eu me senti dentro de um salão de festa. Muita gente bebendo, comendo, muito assim, colorido, as cores, gente jovem. E eu fiquei parada ali olhando. Parecia real? Parecia real. Depois que eu pensei assim, gente, aonde que eu estou? Nesse lugar aqui não é meu lugar. Aí quando eu falei assim, eu voltei. Vida dura dessa vovó. Uma dona de casa que passou 86 anos às voltas com 10 filhos, 8 netos, 9 bisnetos. A experiência de quase morte foi em março deste ano, quando Dona Filomena teve 2 paradas cardíacas. Precisou chegar lá na fronteira para entrar numa boate, lugar que nunca pôde frequentar em vida. Muito alegre, é um lugar bonito mesmo. Eram pessoas que a senhora conhece? Não tinha ninguém que eu conheci. Nenhum filho, nenhum neto? Nem filho, nem neto, nem nada. A senhora acha que depois da morte vai ser assim, o lugar para onde a senhora vai? Eu acho. E a senhora gostou? Gostei. É bem diferente de um sonho. Não dói, não tem a ansiedade típica de uma alucinação. Ao contrário, quem passou por uma experiência de quase morte fala em tranquilidade e nenhum medo. E da sensação bastante real de experimentar uma outra vida além desta que conhecemos. Seria possível? A pesquisa sobre o assunto é recente. Faz pouco mais de 20 anos que um médico americano publicou o primeiro livro sobre as experiências de quase morte. Além dos relatos de pacientes, sabe-se quase nada.
E do ponto de vista médico, esses ensaios para a morte não passam de imagens liberadas pelo próprio cérebro. Em São Paulo, fomos encontrar o neuropsicólogo Cláudio Guimarães, um médico especializado no estudo da linguagem e da memória. Dr. Cláudio pertence ao grupo dominante da ciência, que acredita não haver separação entre cérebro e mente. Isso tornaria impossível uma situação de quase morte. Nós sabemos muito pouca coisa a respeito do funcionamento cerebral. Nós estamos começando, engatinhando, né? Mas com o que nós já sabemos, é possível perfeitamente explicar, né, essas vivências que essas pessoas têm, né, através de uma série de considerações a respeito do próprio funcionamento cerebral. A hipótese mais simples é que numa cirurgia, por exemplo, alguns anestésicos poderiam provocar alucinações. Mas há também uma outra explicação. A região do cérebro conhecida como lobo temporal, ao ser estimulada, pode provocar sensações muito parecidas com o que é descrito nas experiências de quase morte. O lobo temporal hiperestimulado, né, poderia provocar essa eclosão de memórias que estaria ali guardada, como se fosse aquele boneco que sai de uma caixinha, quando você tira a tampa ele faz assim, né, isso poderia acontecer. O processo de resgate da memória é automático numa situação de perigo. Dentro do lobo temporal, a amígdala dispara o alarme que aciona o hipocampo. Ele funciona como um catálogo de todas as nossas memórias. Revela informações armazenadas em várias regiões do cérebro, inclusive imagens que foram registradas sem que a gente tivesse consciência. Por exemplo, a noção do espaço à nossa volta numa perspectiva bem mais ampla do que os nossos olhos veem. A sensação de ver tudo do alto poderia ser essa memória ativada e não uma saída do corpo. No contexto de uma neurocirurgia, existem situações onde o indivíduo está acordado, né? A cabeça dele está aberta, digamos assim, o cérebro exposto, né? Isso é feito já desde os anos 60. Né? E nessas situações, pesquisadores importantes referem que, dependendo da região estimulada, os indivíduos que estão ali no centro cirúrgico referem, por exemplo, que se sentem saindo fora do corpo, que se sentem vendo a experiência, ou melhor, a cirurgia, como se não fossem eles. Eu, como médica, explicaria o quê? Tem várias hipóteses médicas. Hipóxia, falta de oxigênio no cérebro. Bom, pelos medicamentos pode ser explicado como alucinação. Por quê? Porque são medicamentos, foram opiáceos, medicamentos que podem provocar alucinação. Mas era concreto demais, eram situações ricas em detalhes, aparentemente concretas. Para ser só alucinação, será? Que explicação que a senhora dá? Ah, é. Como é que uma pessoa está em coma no Rio de Janeiro e aparece lá em Porto Alegre? Dona Elza, avó de Ana Dulce, também custou a acreditar. Foi ela quem recebeu a visita inesperada. Vó Gorda, como é chamada, mora em Porto Alegre e não sabia que a neta estava internada no Rio em estado grave. A família tentou poupá-la do sofrimento, mas aos 77 anos, depois de achar que já tinha visto tudo na vida, Vó Gorda viveu uma experiência emocionante. Clareou meu quarto, mas não era luz acesa, assim. Aí clareou, quando clareou, assim, a minha porta estava meio aberta do meu quarto. Daí ela apareceu ali, uma pessoa toda de azul, um lencinho atado assim, e com as mãozinhas assim. Daí ela ficou, aí eu olhei assim, digo, mas é a Ana. Daí ela diz, oi, vó Gorda, tu é muito sabida. Ela tinha um costume de dizer para mim assim, tu é muito sabida. Aí eu quis falar com ela assim, mas por trás dela tinha 2 vultos, mas não deu para ver o que era. Era pessoa, mas ela vi bem como ela era, bem normal.
E a fala dela, tudo igual. Daí eu pensei, o que será que é isso, não? Aí quando eu quis falar com ela, ela desapareceu. Agora, ver as coisas, sim, sonho, isso é outra coisa, né? Mas ver de verdade é outra coisa, né? Eu estava bem lúcida, estava acordada, né? E clareou o quarto, e depois que ela sumiu, ficou escuro de novo o quarto. Aí não tinha mais claridade. A senhora, pelo jeito, então, agora não acredita mais só na ciência? Nunca acreditei só na ciência. A medicina é limitada. Alguns pacientes a gente consegue reanimar. Tem tudo para morrer. Tem tudo para morrer. E a gente consegue reanimar e consegue salvar. Outros não tem nada para morrer e morrem. A vida não nos pertence. A morte deveria ser assim, um céu que pouco a pouco anoitecesse e a gente nem soubesse que era o fim. O desejo expresso nesse poema do gaúcho Mário Quintana é a tradução de uma das maiores ansiedades humanas, simplificar a morte. Maria Aparecida aprendeu que isso é possível depois de 2 experiências de quase morte, numa cirurgia e num acidente de carro. Ela não só perdeu o medo de morrer, como ganhou novas motivações para a vida. Desistiu da faculdade de medicina no meio do curso, abriu mão de todo o prestígio e conforto financeiro que poderia obter com a profissão. Atrás de uma vida mais simples, trocou São Paulo por Florianópolis. Mora num dos cantos mais bonitos da ilha. Um cenário perfeito. Quando você está de cara com a morte, aí que você começa a pensar na vida, na graça que a vida tem, uma coisa legal, que a vida é muito mais, a gente está aqui muito mais do que eu imaginava, não dava tanto valor. Em Florianópolis, Cida tem uma vida bem tranquila. Trabalha como locutora de uma rádio FM e sempre que tem folga prolongada, viaja para Foz do Iguaçu. É onde encontra os instrumentos necessários para continuar pesquisando sobre o significado da vida e da morte. Um acidente de carro, uma parada cardíaca na cama de um hospital. Pesquisadores brasileiros dizem que essas experiências traumáticas não são a única forma de saber o que existe depois da morte. Eles criaram aqui, numa região de fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, um centro de estudo sobre o assunto. E dizem que com algum treinamento é possível conscientemente sair do corpo físico, ou seja, cruzar a fronteira entre a vida e a morte e enxergar o que existe do outro lado. Projeção lúcida é esse o nome da técnica desenvolvida pelos pesquisadores no Centro de Altos Estudos da Consciência. Cida não é a única que faz a experiência por aqui. Gente de todo o Brasil se vê numa outra dimensão. A primeira coisa que vem à cabeça, poxa, se eu estou aqui, o meu corpo está deitado, então quem é aquele veículo? Que consciência é aquela que está fora do corpo? De onde nós viemos? Primeiro tabu que cai, eu não sou o corpo físico, sou mais do que isso. Valdo Vieira é o idealizador do Centro de Altos Estudos da Consciência de Foz do Iguaçu. Formado em medicina e odontologia, há 30 anos se dedica exclusivamente ao estudo de outras vidas. Sua linha de pesquisa teve origem no espiritismo, mas hoje ele não é ligado a nenhuma religião. Valdo acredita que somos uma consciência imortal que vai se desenvolvendo ao longo de várias existências. A morte seria apenas o fim de um corpo físico que ficou gasto pelo uso. O objetivo de viver mais de uma vida seria dar oportunidade para o nosso espírito evoluir. Nós temos que evoluir ajudando os outros, mas de uma maneira universalista, respeitando o direito dos outros, não fazendo a cabeça de ninguém, não fazendo lavagem cerebral de ninguém, não fazendo repressão de ninguém, não fazendo inculcação de ninguém.
A discussão sobre projeção lúcida ou saída do corpo num estado consciente não chega a ser novidade na história. Há registros de que durante a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética tentaram usar a projeção de consciência para fazer espionagem. O escritor francês Balzac descreve num de seus livros mais conhecidos uma estranha sensação de estar saindo do corpo. E para a vida prática das pessoas, qual seria a utilidade dessa experiência? A diferença está em você sentir isso, você saber que isso é uma verdade. O senhor tem certeza disso? Sim, eu tenho certeza. Agora, eu não estou querendo que todas as pessoas entendam isso como uma verdade. Esta certeza mudou radicalmente a vida do terapeuta Hermínio Reis. Ele já foi protestante e espírita. Hoje, desligado totalmente das religiões, se dedica à prática das regressões. Hermínio acredita que o conhecimento das vidas passadas, assim como a experiência das projeções lúcidas, pode ajudar as pessoas a resolver muitos problemas do presente. Eu senti isso claramente na minha experiência, que eu poderia continuar vivendo independente de meu corpo. O fato das pessoas mudarem a sua personalidade após o retorno de uma experiência de quase morte, né? E também de uma experiência real de saída do corpo. Quando você volta com a lembrança de tudo isso, isso muda a nossa vida. Madrugada numa estrada deserta. De repente, pedras na pista e 2 pneus furados. O motorista é obrigado a parar no acostamento e sofre um assalto. A cena é rápida. Ele reage e leva um tiro. Começa então a dura batalha na fronteira entre a vida e a morte. A história recente do ator Gerson Brenner é o que se poderia chamar de uma corrida de obstáculos. A bala atravessou a cabeça. De cada 15 casos semelhantes, apenas um vence a morte. E pela estatística, este único sobrevivente pode não passar de uma vida vegetativa. Gerson venceu todas essas barreiras, inclusive o risco máximo na 3ª cirurgia. A pressão dentro da cabeça subia sem parar. Chegou a 102, quando o normal é 20. O paciente teria morte encefálica em minutos. Os médicos apostaram tudo na operação e ganharam. Até alguns anos seria impensável sair com vida de uma situação tão grave. Os recursos cada vez mais modernos da medicina é que estão ajudando a ampliar esses limites. A guerra começa logo no primeiro atendimento, às vezes num pequeno pronto-socorro, e termina sempre numa UTI, onde médicos e máquinas têm conseguido vitórias surpreendentes. Já vai longe o tempo em que o Dr. Knobel montou a primeira UTI no Hospital Albert Einstein de São Paulo. São 26 anos de trabalho pilotando uma estrutura que tem conseguido vencer a morte em 87% dos casos. O que impressiona numa UTI é a quantidade de fios e tubos que podem ser conectados ao paciente para substituir e monitorar o funcionamento de todo o nosso organismo. Os médicos já conseguem medir continuamente a temperatura e a pressão do cérebro com um termômetro instalado dentro da cabeça do paciente. Sabem dizer até quantas calorias ele precisa consumir para sobreviver nessa situação de estresse. E controlam o nível de oxigenação do sangue minuto a minuto com este aparelhinho, mas parece um pregador de roupas. Para se obter essa noção da oxigenação do sangue, nós temos que picar o paciente, tirar sangue arterial várias vezes. Nós fazemos ainda hoje, mas dessa forma eu tenho continuamente essa medida e posso atuar rapidamente, não tendo que esperar um resultado de exame. Isso é fundamental, às vezes. Isso é fundamental. A combinação de aparelhos numa UTI não é sempre a mesma. A quantidade de equipamentos depende da gravidade do caso. Na batalha de Gerson Brenner, foram usadas todas as máquinas disponíveis. A medicina foi ao limite. O que ninguém sabe ainda é qual será o limite do paciente. O impacto de uma bala de revólver atravessando a cabeça é comparável à explosão de um rojão. O tiro e as cirurgias eliminaram partes importantes do cérebro de Gerson.
Os médicos ainda não arriscam dizer quais funções se perderam para sempre. A única certeza que eu tenho é que eu não sei qual é o limite. Eu acho que o limite, na verdade, não existe. Nós temos que trabalhar a fundo, nós temos que dar todas as condições e a natureza e algum poder superior ajuda a gente a trazer o melhor resultado no tratamento do paciente. E muitas vezes é perguntado, puxa vida, valeu a pena se o paciente acabou ficando com um déficit motor ou um déficit importante? Isso já é direito. Isso é uma coisa que não cabe para o médico analisar. O médico tem o dever de salvar o paciente. O direito e a qualidade de vida não pertencem a nós. O que diria Gerson Brenner se já pudesse falar? A imagem recente, 3 meses depois do assalto, mostra que o ator já está presente. Quer participar das brincadeiras, reconhece as pessoas, tenta falar. Por enquanto, ele pega, aperta, beija, chora. A comunicação possível é assim, através da emoção. Uma linguagem que a irmã começou a usar ainda na UTI. Conversava muito com ele, né? Falava para ele assim, olha, eu sei que de repente você tem uma escolha, tá? Você tem uma escolha tanto de ficar onde você tá, quanto de voltar aqui pra gente, né? Eu quero que você saiba que... Isso eu falava muito pra ele quando ele estava no UTI, né? Em coma ainda. É. Eu falava pra ele assim, que ele tinha livre escolha, né? Mas que a gente precisava muito dele aqui. Será que ele ouviu? É a velha dúvida. Onde vamos parar quando estamos inconscientes? É muito difícil a gente definir em que nível, onde é que essa pessoa está dentro do limite entre a fronteira entre a vida e a morte. Eu posso dizer que ela está do lado de cá. Realmente ela está realmente viva, mas com o cérebro bastante suprimido em termos de ondas cerebrais. Dr. Pagura comanda uma equipe de profissionais com 3 neurocirurgiões, 2 fonoaudiólogas, 2 fisioterapeutas e uma psicóloga. O grupo, sempre afinado, se atrapalha um pouco só na hora de definir para onde vamos quando perdemos a consciência. A gente acredita que naquele momento o cérebro não está funcionando e ele não pode estar em lugar nenhum. Ele está em coma. Está em coma? Foi para onde? Eu acho que depende da experiência de vida de cada um, né? Não existe uma explicação plausível onde o paciente está o tempo todo. Tá? Onde ele esteve, por onde ele passou. O senhor pessoalmente acredita que a pessoa está onde? Está ali mesmo? A pessoa deve estar próxima a Deus. Agora, até que ponto ele está aqui com a gente não sabe. Ele pode estar presente, simplesmente não emitindo nenhuma resposta e absorvendo tudo do meio externo. Eu nunca falo do prognóstico de linguagem, nem da parte fonoaudiológica na frente do paciente. Por quê? Nunca. Porque eu não sei o que ele está processando. Então eu não vou correr esse risco. Falar na frente dele que o caso é muito grave? Não, nunca, jamais. Eles já adotaram como norma. Nada que deva ficar em segredo é falado diante de um paciente em coma. São profissionais que enfrentam uma dura rotina. Todos os dias recebem um paciente anônimo em estado tão grave como chegaram Brenner e Osmar Santos, por exemplo. E diante do limite, do quase impossível, o que fazer? A medalhinha de São Judas Tadeu dá uma pista. Antes de cada cirurgia, o chefe da equipe reza para o consagrado santo das causas impossíveis. E não terá vergonha de ser feliz. Tenho orgulho do meu pai. Como é que ele é? Muito forte, lutador e vencedor. Amo você. Também, tá? Nívia. É bonita e é bonita. Não foi fácil chegar até aqui. Mais um passinho, não voltava mais. A gente até brinca que depois de tudo resolvido, que ele foi ver Deus e voltou. Ele não lembra de nada enquanto esteve na fronteira entre a vida e a morte. Mas voltou com toda a paciência e disciplina necessárias para começar do zero. Já se vão quase 4 anos de muita luta. Lá vai ele. Essa diversão só é possível no fim de semana, na praia.
Na cidade, ele precisa de 2 motoristas para dar conta dos compromissos. Tem a produtora de vídeo, a equipe de esportes da Rádio Globo. Você manda ainda aqui ou é o seu irmão que manda? Como é que tá? Eu. E eu mando alguma coisa aqui ou nada? Agora, sério. Quem que manda aqui? Eu. Obrigado. E as intermináveis sessões de terapia, fonoaudiologia, fisioterapia. Se engana quem pensa que não sobra tempo para mais nada. Ele está sempre na rua, em jantares e festas, jogos de futebol. Eu brinco com ele, às vezes eu faço isso, mas tem uma quermesse, vamos? João Santos faz lançamento na ponta para Márcio Goiano, belo toque atrás do Zinho, cruzou, Kleber tirou, ficou na meia lotária, entrou Sandoval, meteu pro gol! Ufa! Em dia de jogo, lá ele junto com a equipe da rádio. Nesta noite, o Palmeiras começa perdendo de 1-0. O irmão, Oscar Ulisses, quer uma opinião sobre a partida. Não sei. Este é Osmar Santos, o rei dos bordões. Não sei, é algo como, me tira dessa, tô fora. É muito engraçado. Quem convive com a gente não sabe mais falar não sei. Vira e fala, não sei. Aquele jeitinho dele. O Coritiba marcou o primeiro gol. Então vai. Osmar já conquistou tudo o que precisava para ter uma vida independente, mas ainda enfrenta seu maior desafio: recuperar a articulação dos músculos do rosto que comandam a fala. Foi a região do cérebro mais afetada no acidente de carro em 94. Compreende tudo? Tudo. Tá confirmando. E inclusive as nuances da linguagem, né? De segunda a sexta, Osmar treina duro nas aulas de fonoaudiologia. No começo, chegou a demorar 45 minutos para contar o que tinha comido no café da manhã. E a primeira palavra, bolo, revelou o bom garfo de sempre. Agora quer aumentar o repertório de palavras, que ainda é pequeno, mas suficiente para o que ele mais gosta: rir e fazer rir. Ele é mais tranquilo em relação à dificuldade dele do que as pessoas que o rodeiam. Isso com certeza. Então, quer dizer, não é que precisa ensinar tudo de novo. Precisa ir relembrando, é isso? Isso. Também não é relembrar. Porque a memória também está preservada. Entendeu? Tem a memória, tem o conhecimento que está preservado. É uma forma assim, é um jeito dele fazer isso funcionar socialmente. Isso que está desorganizado. Então a gente tenta resgatar isso. Segundo a medicina, um paciente com lesões cerebrais pode esgotar a possibilidade de recuperação em 24 meses. Osmar já passou o dobro desse tempo e continua surpreendendo com suas conquistas. O esforço na fisioterapia, que começou ainda na UTI, é decisivo para acionar o que a ciência chama de neuroplasticidade. Áreas do cérebro que estavam sem uso podem ser ativadas para substituir partes lesadas. Recursos existem, mas quem faz a diferença é o paciente. Ele está tirando de letra isso. Com uma maneira muito bonita, sabe? Ele dá força pra gente. É muito louco. Ele não fica quase triste, se fica, ele não demonstra. Sabe, se ele vê que tem alguém caído em casa, ele dá um sorriso, ele brinca, ele tá sempre pra cima. Unanimidade. Foi Osmar quem incentivou a mulher a começar a carreira de advogada. As crianças não eram mais bebês e ele já tinha reconquistado a independência. Isso 2 anos atrás. A mulher, os filhos e os inseparáveis irmãos formam um time que jogou sempre junto, mesmo nas horas mais difíceis. E Osmar ainda é o capitão, aquele que procura e indica novos caminhos. Não é uma terapia nem um passatempo simplesmente. A pintura para Osmar Santos é uma forma de desenvolver a linguagem, de travar contato com o mundo. Esse contato, logo depois do acidente, parecia ter ficado impossível. Mas Osmar surpreendeu todo mundo. A pergunta é até onde ele ainda pode chegar. Uma coisa que o Osmar tem muito particular, que é, ele é criativo por natureza. Se eu dou 3 propostas para ele, ele escolhe sempre a mais difícil e a mais ousada. Ele sabe disso. E com bom humor, né? E com bom humor. O humor é o mesmo de sempre. Foi o que lhe rendeu fama na época de locutor esportivo. A habilidade para descrever uma cena
e tirar dela até poesia também permanece. Só que agora as tintas substituem as palavras. O professor Dvorek, artista plástico há 30 anos, diz que esta aula ajuda, mas não é atividade de reabilitação. O garotinho tem muito talento. Você acredita em Deus? Deus. Amo você. Deus. Você tem medo da morte? Medo. Sim ou não? Sim. Medo. Você prefere ficar por aqui muito tempo ainda? Muito. Você é feliz, Osmar? Muito. E a vida que é, diga lá, meu irmão, ela é a batida de um coração.